Bom, jovens, a gente vai começar agora a aula do segundo ano e para tentar compreender os autores que a gente vive em sala, eu trouxe aqui alguns elementos do cotidiano, né, dessa pandemia e a partir daí eu vou fazer um pouco uma revisão do assunto, né? Esse vai ser pelo menos esse primeiro contato aqui. Vamos lá. Eu vou reduzir aqui e aí vocês vão ficar só com a apresentação aí. É, Uma das primeiras coisas que a gente estudou em sala foi as três dimensões de poder, né, ou as três formas de poder predominantes. A gente tratou especificamente do poder econômico, do poder ideológico, do poder político. O poder econômico ele está ligado à posse de bens materiais, mas não necessariamente bens materiais, né? Que você pode ser dono, sei lá, de um aplicativo que não é um bem material em si, mas é um bem, né? Aquilo gera riqueza, né? Aquilo gera dinheiro, gera riqueza. Mas a questão principal aqui é o seguinte: a quantidade de dinheiro que você tem também revela uma dimensão de poder que você tenha. Vou dizer de outra forma: o quanto de dinheiro que você tem é revertido em um determinado tipo de poder. Significa dizer que quanto mais dinheiro você tiver, mais poder, mais influência você tem diante da sociedade em que você vive, considerando sociedade essa aqui, a sociedade capitalista, embora isso possa ser aplicado até em outros sistemas. Você tem um poder ideológico que está ligado à manipulação de ideias, de informações, de comportamento. É como uma pessoa consegue influenciar várias outras a partir basicamente do discurso. Né? É como as pessoas são convencidas ideologicamente. Vamos substituir ideologia aqui por ideia, por um sistema de crenças, de valores, né? Que circula o imaginário popular. E isso é um tipo de poder. E você tem o poder político, que ele é exercido através dos mecanismos de legislação, de repressão policial, enfim. Então, o poder político ele é racionalmente e formalmente exercido por algumas pessoas. Então, você tem o governador, você tem o prefeito, você tem o vereador, são pessoas que detêm o poder político, mas você pode também aplicar isso a outras esferas, digamos assim, mais residuais. Se você pegar um líder comunitário, se você pegar um presidente de uma associação de moradores, dentro daquele território que ele está circunscrito, ele tem um poder político sobre aquelas influências também, né? Então esse poder ele é ao mesmo tempo exercido pelo líder, mas ele é também reconhecido pelos seus liderados. Por vezes, por uma questão legal, como é o caso do presidente, do governador, existe uma legislação que fala sobre isso, mas também existe o poder político exercido de forma informal, né? Aquele líder comunitário e tal. Vamos lá. Aí eu vou falar um pouquinho de cada um deles a partir de exemplos do nosso cotidiano, né? Cotidiano é esse mais recente. Poder econômico. Esta cena daqui, ela foi vista semana passada por vocês aí na internet, nos jornais. Esse aqui é o presidente, nosso presidente Bolsonaro, sendo acompanhado por empresários que, segundo eles mesmos, né, representam 40% do PIB, ou seja, de toda a riqueza que é produzida no Brasil, e se dizendo assustados e até preocupados com a situação econômica e desemprego, foi clamar para o presidente para que houvesse algumas soluções, que eles pudessem ter acesso a financiamento e, enfim, né, que o presidente e a presidência da República liderasse esse movimento aí de conversa e tal. E aí, no meio da conversa, decide levar todo mundo para o Supremo Tribunal Federal. Por que eu peguei essa foto aí? Porque imagine o seguinte: se fosse um vendedor ambulante aí reclamando que não está conseguindo trabalhar, ele provavelmente não seria recebido pelo Bolsonaro em palácio, como esses aí foram, e muito menos o presidente estaria andando com essa pessoa em direção ao Supremo, sensibilizado com essa situação. Ele poderia até sensibilizar, mas isso não geraria mais do que aquela sensibilização. Esta cena daí que você está vendo é o exercício do poder econômico. Você percebe que as pessoas que têm dinheiro, muito dinheiro, exercem um determinado tipo de poder a ponto de provocar ações de outras pessoas. O poder político, eu peguei aqui inclusive nessa dualidade do poder, né? Eu falei que o poder é exercido em várias camadas. Então, o presidente lança um decreto
em que libera academias, salões de beleza, barbearias, manicures, isso em nível nacional, né? Mas aí vem os governadores, aqui a gente tem um governador esse Paulo Câmara, que é o governador de Pernambuco, Rui Costa, governador da Bahia, Camilo do Ceará e Helder do Pará. E disseram, não, a gente não vai fazer isso. E a gente não tem perspectiva de fazer isso, que nosso objetivo aqui é outro, é salvar vidas, e aqui isso não vai colar. Inclusive, é até uma expressão, uma representação, um exemplo de que o poder político ele não é exercido só por um. Às vezes, inclusive, ele é até conflitante, né? Vide aí esse exemplo. O poder ideológico, eu trouxe aqui um exemplo de um pastor que, segundo o MPF, ele vinculou um vídeo na televisão, nas redes aí dele de contato, de comunicação, sugerindo, segundo o Ministério Público Federal, que o uso, né, o consumo de um feijão que ele estava ali vendendo, uma semente, seria uma suposta cura para a Covid-19. Ora, eu não tenho dúvida que algumas pessoas compraram, inclusive você comprava isso, era um carnê que você comprava para 10 vezes, de R$ 153, não sei dizer porque exatamente esse valor. Recomendo que vocês vejam o vídeo na íntegra, o vídeo dele, até para tirarem suas conclusões também, para ver se concordam ou não, né, com o entendimento do Ministério Público. E isso revela esta face do poder ideológico, né? Como a ideia, né? Como uma percepção de religião, uma compreensão do mundo a partir da religião, influencia nas ações da pessoa. Quer dizer, como é que o poder ideológico se transforma em atos. O ato dele, supostamente tentar vender, e o ato das pessoas acreditarem em comprar. Então, o poder ideológico não é uma fantasia, não é um devaneio, não é um mundo das ideias. Ele encontra ação efetiva no mundo cotidiano. Você consegue visualizar exemplos do poder ideológico acontecendo, né? Aqui a gente vai trabalhar os 3 tipos de dominação, dito por Max Weber. As formas de legitimação do poder, os tipos de dominação, são os que legitimam, digamos assim, aquilo que a gente viu anteriormente. Vocês vão ver que está muito casado. Existe a dominação racional legal. Como é que seria a dominação racional legal? É aquele que, diante das leis, diante das regras, diante do jogo institucional, burocrático, tem o poder de fazer as coisas acontecerem. Pode ser desde o síndico do prédio, é ele que é a autoridade naquele condomínio. Pode ser o prefeito, porque é ele que é a autoridade conferida pela lei. Dentro do município, você tem o governador, né? E por aí vai. Então, a dimensão do poder que ele exerce, né, numa escala de poderes, é um poder baseado no domínio legal, na regra, na lei. A lei diz que quem pode fazer isso é o prefeito, a lei diz que quem pode fazer isso é o vereador, a lei diz que quem pode fazer isso é o representante do Ministério Público, a lei diz que quem pode fazer isso é somente o médico. Então ele exerce um determinado tipo de poder legal. Eu estou usando a lei aí, mas é muito mais do que a lei é só para facilitar o entendimento. Você tem uma dimensão do poder tradicional, que é quando a legitimação, né, o tipo de poder, ele é sustentado em um costume, em uma tradição, né? Significa dizer que o que faz com que você atenda aquele apelo, o que faz com que você reproduza aquilo que é pedido para você, é uma crença em uma tradição. Então, dar bênção, falar que pai e mãe tem que ser respeitado, o que motiva você, eu não estou dizendo que isso é certo ou que é errado, eu estou dizendo que o que motiva a sua ação é a crença em um costume, em uma tradição. E você tem a dimensão carismática. Quando a gente, ela é muito parecida até com a tradicional, mas tem um lance aí diferente, que é quando o que faz com que você siga aquela pessoa, aquela orientação, aquele grupo, é um conjunto de características especiais que torna aquela pessoa excepcional. Então a gente enxerga aquela pessoa como alguém excepcional. E a partir daí, você passa a seguir, né? Você passa a se permitir ser comandado, digamos assim, por ela, aí bem entre aspas, né? Vamos ver aqui alguns exemplos. Então, o tipo de dominação racional. A multa, isso aqui foi do Distrito Federal, aqui também Sergipe, isso já está valendo. Uma lei que obriga que as pessoas usem máscara sob pena de pagar multa de até R$ 2.000. O que é que faz com que a gente seja obrigado a seguir isso? É a lei. Quem exerceu esse poder? O governador enviou um projeto para a Câmara Legislativa, nesse caso aqui é a Assembleia Legislativa, lá é Câmara,
embora tenha a mesma função, e é aprovada a lei e você tem que seguir. Então, a gente está dentro das regras. Um outro exemplo que eu trouxe aqui para vocês é sobre as UTIs, né? Porque você tem UTI nos hospitais privados e UTI nos hospitais públicos. Mas existe um artigo na Constituição, esse aqui é o artigo da Constituição, ó, que diz o seguinte: em caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior se houver dano. E nesse caso aqui, a propriedade particular é a vaga de leito da UTI. Então, aqui é a fundamentação legal prevista na lei, na Constituição, que diz o seguinte: se houver interesse público ou eminente perigo público, não tem vaga mais na UTI pública. E tem vaga na UTI privada. E eu tenho uma pessoa que não tem plano de saúde que precisa daquela vaga. O que é que eu faço? O Estado pode ir lá e requisitar, né? Aqui ele pode tomar mesmo, né, aquela vaga e falar, olha, você vai ter que se internar isso daí, e depois a gente vê se vai ser o caso de indenizar ou não. Depois a gente vê como é que vai pagar, se vai pagar. E eu posso fazer isso porque o que legitima o meu poder é a dimensão racional legal, é a lei. Está aí literalmente a lei que fundamenta isso. O poder carismático, esse aqui é mais simples, é só vocês pegarem a live da Marília Mendonça, que teve em seu pico mais de 3 milhões de pessoas assistindo. Ela ser vista como essa líder carismática, aquela pessoa excepcional que consegue falar coisas, né, que consegue transformar em música, transformar em melodia aquilo que a gente sente. Então você transforma ela numa pessoa carismática e aí você tende a seguir, literalmente, né, seguir Marília. Poder tradicional pode ser visto aqui nesse exemplo na questão do Dia das Mães, né? Domingo é sempre o dia que a taxa de isolamento sobe, desde que a gente começou esse período. Mas no domingo do Dia das Mães, não. Essa taxa, ela foi pequena, né? E o que é que isso pode falar sobre a gente, né? O que é que isso revela sobre quem a gente é? A tradição que o Dia das Mães, na verdade, que as mães têm na vida social brasileira, né? Então, esse é um elemento. Na parte 2 aqui da aula, eu vou falar só rapidamente aqui, porque na aula seguinte eu vou retomar por aqui. Um ensinamento do Bobbio que fala que o Estado ele é também organizado e centralizado por poder, só que ele tem também a questão da territorialidade. O que é que isso quer dizer? Olha, o Estado é uma organização muito complexa. Não existe só o Brasil, né? O Brasil, vamos primeiro passo a passo. Ninguém mora no Brasil, você mora em Aracaju, que é a sua cidade. A sua cidade ela faz parte de um estado, de uma unidade federativa, Sergipe. Essa unidade federativa faz parte de uma federação, que é o Brasil. Então, repare que você tem um jogo muito complexo, né? E centralizado de poder. O poder não é exercido só por uma pessoa, são várias pessoas que exercem aí. Então, esse é o entendimento dele. E na perspectiva de Weber a gente vê já, vamos lá. Então, aqui está uma decisão do STF. O STF decide que governadores e prefeitos podem decretar isolamento na pandemia. Ou seja, o que é que o STF está dizendo? Existe a figura do presidente, ele tem sua importância, ele tem suas atribuições, mas existe também a figura dos governadores e existe a figura dos prefeitos. E elas também têm essa perspectiva, têm essa prerrogativa, porque o poder não é centralizado em uma coisa só. É uma organização complexa em que vários participam do poder. Já com relação a Weber, ele vai tratar do monopólio legítimo da violência como uma das principais características do Estado. A exemplo dessa mulher aqui, você já deve ter visto esse vídeo, que ela estava andando numa praça, num parque, e aí se recusou a sair enfim, houve um embate lá entre policiais e essa senhora, ela acabou mordendo e acabou sendo presa. O Estado, no caso ali os PMs, eles têm um monopólio legítimo. Se eles entenderem que ela está abusando da sua individualidade e pondo em risco a coletividade, eles vão se utilizar, inclusive, da força. Bom, aqui a gente vai tratar especificamente dessa relação entre os três poderes. Eu vou deixar que vocês pesquisem um pouco mais sobre isso, sobre a tripartição de poder. Vocês congelem essa imagem um pouquinho, leiam aí, porque na próxima aula eu retomo a partir daqui. A gente vai tratar especificamente disso daqui. A gente vai entender estes três poderes e como é que as coisas estão atuando a partir daí. Eu prefiro que a gente trabalhe a partir de algumas dúvidas de vocês. Então, vocês tragam algumas
algumas notícias, coisas que você acharam interessante, tipo, é legal o Ministério Público fazer isso, a Justiça não abusou, o presidente pode ou não pode fazer isso. Então, vocês pesquisem aí e aí na próxima aula a gente retoma. É isso, jovens, e até a próxima.